Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, da série psicológica. Estamos no capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Considerando-se que os sofrimentos são causados por desconcertos do espírito que desarmonizam o fluxo energético, permitindo instalar a enfermidade física, moral, mental, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida, então, surgirá a tranquilidade, encarregada de produzir saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo harmonia e equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer toda vicissitude da existência corporal. Nisso está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada orbe toma o espírito o instrumento de harmonia com a matéria essencial desse orbe, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio a si adianta. Então, vai ser trago que a encarnação é para que cheguemos à perfeição, para uns é missão, outros expiação. Para alcançarmos essa perfeição a que estamos destinados, precisamos sofrer toda vicissitude da existência corporal. Nisso está a expiação, que não é específico que vivo, mas como eu vivo a expiação e no que eu vou me tornando enquanto estou experimentando essa situação, que é penoso, imposto, dura um tempo substancial, importante, visa ainda outro fim à encarnação, colocar o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra criativa, porque vai desenvolvendo em nós os metais da força soberana, da resiliência, da constância no bem, da disciplina, da vontade nobre, ardente, firme, de acertar, de avançar, de nos corrigirmos. Nesse sentido que, para fazer essa execução, em cada mundo, o espírito tomará um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse orbe, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens divinas. É assim que ele próprio se adianta ao concorrer para a obra geral. Então, a Jana vai trazer que o sofrimento é causado pelo desconcerto do espírito que desarmonia o fluxo energético, permitindo a instalação de enfermidade moral, psíquica, física. A forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida essa onda perturbadora. Na mente lúcida surge, então, a tranquilidade, encarregada de produzir saúde, harmonia, se irradiando para todo o organismo, produzindo equilíbrio. Assim, o caminho constituirá o seu remédio eficiente. Enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento, porque nós precisaremos dessa consciência da real saúde.
Enquanto isso não acontece, transitaremos de um para outro sofrimento. Há indivíduos que, embora sem conhecimento da regra que promove a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentam-se fortes, bem dispostas. São estes, no entanto, fenômenos automáticos do organismo, que se contaminará ou não durante a existência, de acordo com a conduta mental e moral que se lhe imprima, permanecendo ou não saudável. Então, ela vai trazer que o indivíduo, mesmo sem conhecer a regra promotora da harmonia íntima, pode gozar de saúde, apresentando-se forte, bem disposta, animada. Mas esses são fenômenos automáticos do corpo, que se contaminará ou não durante a existência de acordo com a conduta mental, moral, atitude psíquica que se lhe imprima, permanecendo ou não saudável, harmonizado. A antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação via do qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. Então, ela vai trazer desse sistema meditativo do Buda, onde a saúde vai se instalar e o sofrimento desaparecer. Jesus, portador de pleno equilíbrio, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. Então, Jesus ele trazia o amor, um único caminho para a realização ideal do indivíduo, ele portador dessa harmonia plena. A ausência do amor, a mutilação perante Deus, ao próximo, a si mesmo, produz a insatisfação, desequilíbrio de energia, desajuste, tornando-se fator causal de sofrimento e doença. Então, do momento que o indivíduo ele mutila ou ausenta-se do amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, ele vai produzir desajuste, disrupção, insatisfação, desequilíbrio de energia, tornando-se fator causal de sofrimento, de doença, de desar. Em realidade, o desamor, uma doença, cuja manifestação se dá de imediato ou a posteriori, assinalando ser com um processo degenerativo da personalidade que instala no organismo vírus e bacilos agressivos. Então, ela vai trazer o desamor como uma enfermidade, cuja manifestação pode se dar imediatamente ou in posteriori, e vai assinalar o ser com um processo degenerativo da personalidade de si próprio, a se instalar no organismo com vírus e bacilos agressivos, como uma consequência legítima. Somatização de problema emocional que decorre do medo, insegurança, mágoa, rancor, ódio e ciúme é responsável por grave patologia orgânica, assim como diversa enfermidade física, produzindo distonia emotiva e perturbação psíquica lamentável. Então, as dificuldades emocionais que decorrem de mágoa, ódio, rancor, ciúme, medo, insegurança e correlatos, somatiza e vai se responsabilizar por graves patologias orgânicas, assim como diversas enfermidades físicas de porte diverso, produzindo distonia emocional e perturbação lamentável do psiquismo. Quando o amor, conso no preceito de Jesus, assenhoreia-se do indivíduo, vitaliza-o, irradia paz, gera uma psicosfera rica de vibração equilibrosa, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inunda a vida de esperança, de realização edificante, de altruísmo. Então, Jesus vai exarar que o amor, assenhorando-se do indivíduo, vai irradiá-lo
em paz, vitalizá-lo, gerar uma psicosfera rica de vibração harmoniosa, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva e inunda a vida de altruísmo, de realização nobre, útil, edificante, de esperança. O indivíduo saudável em espírito faz elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social que progride, com seu esforço, em grandioso contributo dignificador, se agigantando, apoderando-se. Então, ela vai trazer que essa harmonia, essa saúde do espírito é o que torna o ser útil no concerto geral. Ele se torna essa peça indispensável a esse conjunto onde se movimenta, progredindo com seus esforços em contributos dignificadores, grandiosos, que quanto mais ele faz o suor, o sangue, a poeira sobre a própria fronte para esse trabalho lograr êxito, mais ele estará progredindo moralmente. O recolhimento interior, mediante análise profunda do recurso ao alcance, favorece o indivíduo para que encontre meios que façam cessar o sofrimento. Então, quando eu me recolho, porta dentro da alma, e analiso profundamente os recursos ao meu alcance, me autofavoreço para encontrar os meios fazedores do cessamento do sofrimento. Partindo de uma outra etapa lógica, o indivíduo avança na harmonização interior, propiciando energia que preserva a saúde, um curso sem bloqueio, portanto, irradiação em todo sentido, intercambiando com a vibração divinal, razão essencial da vida. Então, o indivíduo, ao partir de uma outra etapa lógica, vai avançar nessa equilibrização interior, propiciar a energia que preserva a saúde, um curso sem bloqueio, porque a energia propiciadora da nossa saúde precisa cursar em nós sem bloqueio, sem interditação. Ela precisa ser franqueada em canalização nobre, elevada. Isso permite irradiar em todo sentido, intercambiando com a vibração de Deus, razão essencial da vida. Porque o vício, o mal, ele vai interditar essa energia adequadamente, nos amparando, nos vitalizando e nos harmonizando. Ao passo que a virtude, ela franqueia essa irradiação energética, vibracional, pelo nosso ser, que extravasará positivamente aonde estivermos. O homem, inicialmente, deve reconhecer todos os seres como se fosse a manifestação dos seus próprios pais, que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que se impôs durante a gestação, o parto, a alimentação preservadora da vida, nascida na sua entranha. Então, ela traz esse reconhecimento do indivíduo em todos os seres como se fossem manifestação dos seus próprios pais, a lhe facultarem a vida física e especialmente a mãe, pelo sacrifício que se impôs durante a gestação, alimentação preservadora da vida, o parto, nascido na sua entranha. Mesmo quando esta não haja sabido ou podido cumprir com o dever livremente aceito e assumido, o fato de haver permitido que a vida se manifestasse concede-lhe crédito para ser exemplo a ser considerado.
Então, a gente tem aquela genitora que ou não soube ou não pôde cumprir com esse dever livremente assumido e aceito, e falhou. Mas apenas o fato de haver permitido que a vida se manifestasse concede-lhe esse crédito para ser exemplo a ser considerado e tomado pelo indivíduo, que terá essa gratidão pelo fato de, através desse sim da genitora, ele ter entrado na terra pelo berço. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalística do tormento da libido, porém com sentimento de ternura e respeito, constitui um passo primeiro para uma autorrealização pessoal, para o equilíbrio da emoção, liberando-se interiormente de qualquer reminiscência perturbadora, amarga, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais, geradores de sofrimentos. Então, ela vai trazer que, ao fazer essa transferência para os outros seres vivos da imagem materna, e quando existe o acordado da encarnação de um espírito, antes dele ser acoplado ao zigoto para fazer a continuidade da formação dos órgãos e, consequentemente, do organismo que ele usará, há um encontro, um desdobramento do sono com os futuros genitores que dizem sim. Então, quando eu transfiro para todos os seres vivos a imagem materna, sem a visão psicanalítica dos tormentos libidinais, porém com esse sentimento de ternura, de respeito, gratidão, constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal e para o equilíbrio emotivo, liberando-nos interiormente qualquer reminiscência perturbadora, amarga, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais, geradores de sofrimentos, de dores. O homem renasce para ser livre, a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda amarra emocional negativa, com a retaguarda do seu processo de evolução, torna-se uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. Então, o sentir dor é inevitável, mas o sofrimento, mesmo que num primeiro instante seja partícipe do processo, ele só continuará por uma escolha que façamos. Nesse sentido, que existem os caminhos, como ela está trazendo, para a cessação do sofrimento. Embora com dor, o indivíduo pode estar feliz. E é nesse sentido que existe um processo, um caminho que o indivíduo vai talhando, onde ele vai se desembaraçando do sofrimento. Então, ela vai trazer que o indivíduo ele renasce para a liberdade, a fim de poder crescer, alcançar o seu fanal maior, que é a plena realização. Toda amarra emocional negativa, com retaguarda do seu processo evolutivo, torna-se-lhe uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. A imagem da mãe, de alguma forma, responde por muitos conflitos. É também criadora de saudáveis estímulos. Sua dedicação, sacrifício, hora infindável de vigília, renúncia de si mesmo em favor da prole, melodia que cantara no ouvido do recém-nascido e toda promessa que se foram tornando realidade, merecem ser levados em conta, repensados e transferidos para todo ser senciente. Então, a imagem da mãe responde por muitos conflitos de alguma forma. Também
é criadora de saudáveis estímulos. Seja o seu sacrifício, a dedicação, horas infindáveis de renúncia de si mesmo em favor da prole, vigília, melodia que cantara no ouvido do recém-nato, toda promessa que se foi tornando realidade, merecem ser levadas em conta, transferidas, repensadas por todo ser senciente. Diante de agressão ou submetido à dificuldade pelo seu próximo, cínico ou irritado, escravocrata ou perverso, enfermo em qualquer hipótese, porte, deve considerá-lo como se fosse a mãe um instante de cansaço ou fraqueza, carente de amizade, carinho. Em vez de reação também agressiva, da indiferença vingadora, do repúdio, a paciência generosa, a insância para refletir, a desculpa sincera, nenhuma amargura nem ressentimento. Esse comportamento logra a liberação do azedume, do rancor, do ódio, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. Então, ela vai trazer que quando alguém é submetido a dificuldade por outrem, agredido, que vem na sua direção com cinismo, irritação, perversidade, escravotamento, enfermo em qualquer hipótese, grau, ao considerá-lo como se fosse nossa mãe um instante de cansaço e de fraqueza, carente de carinho, amizade, vai possibilitar que, em vez de uma reação do mesmo teor, agressivo, de indiferença vingadora, repúdio, optaremos pela oportunidade para refletir, a paciência generosa, a desculpa sincera, nenhuma amargura nem ressentimento. Isso logra nos liberar do azedume, do rancor, do ódio, responsável por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas, e que por esse comportamento a gente vai ter essa possibilidade de nos protegermos. E ao invés de arquivos negativos e lembranças ruins e sentimentos danosos, a gente vai se encher de sentimentos nobres, de um pensamento elevado, de palavras pensantes, de uma ação útil. Num prolongamento da afetividade, a consideração pela Mãe Natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para a sua harmonia. Então, ao considerarmos a Mãe Natureza no prolongamento da afetividade, essa vai trazer aquela ressaltada como de importância fundamental para o ecológico equilíbrio, por consequência de todos quantos contribuem para o seu equilíbrio, a sua harmonia. Portanto, ver em todo ser vivo a projeção materna positiva, agradável, proporciona força para preservar ou restaurar a saúde, para a liberação do sofrimento e do bem-estar, que são essenciais condições para a felicidade. Então, o que ela vai trazer? Essa visão em todos os seres vivos da projeção materna agradável, boa, positiva, que vai proporcionar forças para restaurar a saúde, preservá-la, para nutrir bem-estar, liberar do sofrimento, condições essas sine qua non para a felicidade. De imediato após a reflexão vivência desse postulado, descobri a bondade, que dorme latente em todo ser e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que frondeje, enflorescendo e produzindo bons frutos. Então, do momento que o indivíduo consegue fazer a reflexão vivência desse postulado,
ele descobre a bondade latente em todo ser, que dormita, necessitando ser despertado, emulado, estimulado, a fim de frondejar, enflorescendo e produzindo esses frutos bonosos. Além, acima da nuvem sombria, há espaço infinito e transparente, que o limite da borrasca não alcança. Nesse sentido, que mesmo que seja sombria a situação em torno do nosso ser e que nos baliza, inclusive dentro de nós, que nos ameaça teimosamente, haja visto que somos tentados constantemente os nossos pontos vulneráveis, e por isso que antes vivermos na maior provação do que cair nessa estrada larga da tentação. E é nesse sentido que, acima e para além das nossas sombras, há espaço transparente e infinito, que os limites borrascosos não alcançam. No interior do diamante bruto, informe, escuro, fulgura uma estrela, que aguarda ser arrancada a golpes de lâmina lapidadora e cincel. Então, o diamante bruto, ele é escuro, ele é informe, mas no seu interior fulgura uma estrela, aguardando ser arrancada a golpes de cincel e lapidadoras lâminas. Não há ninguém que não possua bondade interior. No refolho da alma há a presença de Deus como luz coagulada, aguardando o estímulo de fora a fim de brilhar com alta potência. Então, a bondade interior, ela está em todo ser criado por Deus. No refolho da alma, a presença divina como luz coagulada aguarda o estímulo alienígeno a fim de brilhar em potência alta. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimento, desar, são portadoras de muitas dores íntimas. Busca disfarçar sob a máscara violenta da alucinação da falsa superioridade. Então, o indivíduo agressivo que tem comprazimento em produzir infelicidade, sofrimento, compraz em atormentar, portam muitas dores e buscam disfarçar isso sob a máscara de uma falsa superioridade, de uma alucinação, de uma violência, agressão. Mesmo animal selvagem sob domesticação torna-se amigo e, recebendo a vibração amorosa, altera a constituição do instinto agressivo, muda de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em todos e tudo. Então, mesmo que nós fizéssemos a abordagem com um animal selvagem para domesticá-lo, ele se torna, depois de um tempo, nosso amigo. E ao doarmos para ele a vibração do amor, o seu instinto agressivo, que antes o constituía, se altera, muda de comportamento, atestando a presença do psiquismo divino em germe, latência, em todos e tudo. Trata-se de uma conquista sábia penetrar na bondade latente do ser, buscando sintonizar com esse estado de vida, em vez de vincular-se apenas à manifestação exterior, a sua reação defensiva agressiva, que porta a vibração morbífica, portanto desencadeadora de muitos males que respondem por sofrimentos. Nesse sentido, que a discernimento, sabedoria, vai significar uma conquista de penetrar na bondade latente no outro, buscando sintonizar com esse estado de vida, em vez de nos vincularmos apenas a uma manifestação exterior, a reação defensiva agressiva, que porta vibração morbífica,
portanto, gatilhosas, desencadeantes de males de todo porte que respondem por sofrimentos. Da experiência de identificar a bondade no ser em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em toda criatura, estabelecendo um vínculo emocional de intercâmbio consciente, já que inconscientemente o indivíduo experimenta a interdependência de que ninguém se exime. Fazer que o fenômeno automático do intercâmbio lucifique é empreendimento válido, que faculta o progresso do homem desenvolvendo a aptidão mais expressiva e eloquente. Nesse sentido, ela vai trazer que, ao identificar a bondade no ser em geral, virá a conquista extraordinária de descobrir a presença divina em toda parte, em todo lugar, em toda criatura, estabelecendo esses emocionais vínculos de intercâmbio consciente, porque inconscientemente experimentamos uma interdependência de que ninguém se exime, via inconsciente coletivo, e as associações por afinidade, que vão acontecer a revelia de nós próprios. Porque, de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo e o que eu escolho ser, eu vou sintonizar ao mesmo tempo com outros espíritos na mesma faixa de aptidão, de decisão, de vibração. Então acaba que o aspecto inconsciente traz uma interdependência, porque eu posso me esconder no centro do cosmo terrícola. Eu não vou lograr me proteger dessa interdependência que existe entre os seres, com consequências legítimas para o bem e para o mal. Porque se eu opto por um pensamento de revolta, de vingança, acaba que eu vou sintonizar com espíritos nessa mesma faixa, realizando sinergização, amplificação dessa circuitaria moral. Por outro lado, se eu opto por sentimentos de bondade, de paciência, de resiliência, eu estou me conectando com espíritos nessa mesma faixa, que ao amplificar, sinergiza e faz uma irradiação beneficiadora. Por esse motivo que, quando eu, de bom grado, identifico a bondade no outro e faço essa conquista de descobrir a presença divina em toda parte, em todo ser, eu vou, de modo próprio, estabelecer um vínculo emocional de consciente intercâmbio, porque inconscientemente os intercâmbios acontecem de todo porte, de acordo com a minha escolha e onde eu prefira estacionar. Nesse sentido que ela vai trazer que fazer que o fenômeno automático do intercâmbio se torne lúcido é um empreendimento válido, porque isso vai facultar o progresso dos homens, desenvolvendo aptidões mais eloquentes e expressivas. A vida é um desafio permanente, rica de ensanche, de crescimento, penetração no seu profundo arcano, e que se revela cada vez mais grandiosa, fascinante. Por isso não cessa o desenvolvimento do valor intelecto-moral do espírito na sua faina de evoluir. Então ela vai trazer aqui o aspecto desafiador da vida, sem solução de continuidade, rica de oportunidade de penetrar no seu arcano profundo, de crescer,
de desenvolver, de nos burilarmos, de evoluirmos, cujo único caminho é o amor. Isso se revela cada vez mais fascinante, grandioso, não cessando o desenvolvimento do valor moral e intelecto do espírito na sua faina de evoluir, progredir. Sofrimento e dor são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, que via sensação e emoção afligente propele o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Em todos e em tudo jaz a presença de Deus. Necessário é saber descobrir neles a bondade, a expressar a sua essência, a sua origem, igualmente presente em toda a vida. Então ela vai trazer que tanto a dor quanto o sofrimento são estágios mais primeiros do processo do nosso desenvolvimento, que através de emoção afligente, sensação, nos propele para outros planos, mais elevados patamares, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais convidativo nobremente. Em tudo e todo, jazendo a presença divina, é necessário saber descobrir a bondade em cada ser, a expressar sua essência, sua origem, presente igualmente toda a vida. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa divina presença. Porque do momento que a gente consegue descobrir a bondade que há em toda criatura de Deus, nós seremos emulados e desejosos de retribuir essa presença divina, essa bondade. A harmonia universal resulta da diversidade de forma, de apresentação, de expressão, em sutil processo de similaridade, sintonia. Então a gente tem a diversidade de apresentação, de expressão e forma, em sutil processo de similaridade e de sintonia, do equilíbrio, a harmonia do universo e além do universo, quando temos os multiversos. Nesse sentido que esses processos sutis de afinidade, sintonia, similaridade, não tem baliza em um universo, porque universos se interconectam entre si, a perder de vista. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente bondade animal, pessoa, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento. Então, quando consigo perceber qualquer valor relevante, identificando isso, especialmente a bondade que ela releva no elevado objetivo da vida vegetal, em pessoas, animais, preciso é planejarmos a retribuição desse sentimento, que vai partir de uma intenção, que também é uma prova para aferir nosso julgamento, nossa perspicácia, nossa adaptabilidade, nossa prudência. Deixar crescer o desejo de devolver por fenômeno natural de retribuição, a bondade, jamais desenvolvida no seu mundo interior. Então, começa com uma boa intenção e deixa crescer o desejo da devolutiva, por fenômeno natural, retributivo. A bondade jamais desenvolvida dentro de si. Do pensamento à palavra, à ação, ao testemunho, passo a passo se agiganta. A intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, a desenvolver recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de positiva energia é saudável esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se.
Então, ela vai trazer aqui que do pensamento à palavra, do pensamento para o sentimento, deste para a palavra, para a ação, atitude mental prévia. Passo a passo, o indivíduo se agiganta na intenção a se converter em realidade criadora, retributiva, talhando recursos de alta magnitude em derredor, que significará ser útil. Essa movimentação de energia positiva é um esforço saudável, necessário, para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se, porque o indivíduo se ocupa de algo positivo, bom, de ser útil, de se aprimorar naquilo que realiza. Então, ele já não vai encontrar disposição e nem tempo para agasalhar sofrimento. E se tiver essa situação se demorando dentro do indivíduo, ele logra disso liberar-se. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria toda dádiva que fruímos, sem dar-nos conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como lua, estrela, sol, firmamento, ar, vegetal, animal, paisagem, água, e que inadvertidamente o homem vem consumindo, matando com impiedade, poluindo com alucinação. Então, do momento que o indivíduo ele nutre-se da bondade, é um esforço diminuto do dever de retribuir com alegria toda dádiva que percebemos fruir, sem darmos conta, gratos pela dádiva da vida, pelas benesses, que sem nenhum esforço por automatismo fruímos como lua, estrela, sol, firmamento, paisagem, ar, o oxigênio, vegetal, animal, a água, e que o homem inadvertidamente vem consumindo de forma ingrata, perversa, matando com impiedade, poluindo com alucinação. A vida cobra ao seu agressor o preço da interferência negativa na sua estrutura e ordem. Então, será cobrado de nós ceitil por ceitil, porque prestamos conta do que estamos realizando com as dádivas a nós emprestadas, aquilo que estamos produzindo. Eu posso passar pelo planeta 80 anos, vampirizando seus recursos, parasitando, sugando o que ele tem, sem deixar um vintém de benefício, ou eu posso escolher produzir com os talentos que me foram emprestados coisas boas, fazendo valer a minha passagem por aqui, de maneira que de vampirizadora eu me torno propaladora do bem na terra, deixando frutos bons. Nesse sentido que ela vai trazer que o que agride os recursos, outrem a si mesmo, será cobrado pela vida. O preço da sua negativa interferência na ordem e estrutura. Assim, devolver-lhe bondade é respeitar-lhe os códigos existenciais da sobrevivência, fomentando-lhe continuidade, aumento, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade, que se pode denominar como dever retributivo, abre espaço ao hábito para formas outras de manifestá-la. Porque o hábito, ele vai viabilizar um novo voo. Então, ao devolvermos a bondade para o nosso entorno, é respeitar os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe continuidade, aumento, a vida própria,
onde quer que ela venha se expressar. Essa bondade é um dever retributivo, abrindo espaço ao hábito para formas outras de manifestá-la, viabilizando um novo voo, tentame, dignificador. O sentimento nobre que não são estimulados à ação por longo período embota-se, quase desaparece, debilita-se. Assim, a bondade cresce via exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Então, ela vai trazer que os sentimentos elevados, nobres, que não sejam estimulados à ação por um longo período, latenciam-se, embotam-se, perece, debilita, e esse deperecimento leva a um quase desaparecimento, que é o talento enterrado, que Jesus nos mostra. Assim, a bondade vai crescer pelo exercício, como as virtudes cristãs que, pela ginástica moral, vão sendo fomentadas, multiplicadas e se fortalecendo, desaparecendo por falta de ação ou tornando-se um hábito de vida. Porque do momento que o indivíduo ele nutre os sentimentos elevados, os dons, as virtudes, e multiplica isso pelo uso, que é o caminho para que esse pipoque aconteça, isso torna-se um hábito de vida. Por isso que, se eu tenho um hábito negativo, posso substituir isso por um hábito positivo, pelo exercício dessa positividade. Então, isso vai escaneando pelos meus refolhos e se consolidando no meu psíquico. Nesse sentido, que do momento que eu opte por fazer a vivência do que vale a pena, do elevado, isso vai encontrando guarida no meu pensamento, no meu sentimento, na minha palavra, na minha ação, e vai infiltrando pela minha circuitaria, me tornando habituada naquela proposta. Por outro lado, se eu não fomento o sentimento nobre, isso vai desaparecendo por falta de ação, de emulação. A opção por agir ou não com bondade é a atitude da mente. Produzir o bem é do coração. Então, nós podemos optar ou não por agir bonosamente. Essa é uma atitude mental. Mas produzir o bem é do coração. Em todos os seres há um instinto de conservação da vida, uma natural inclinação para o bem, em razão de ser herdeiro de Deus em aprendizagem, na forma de utilização do recurso à sua disposição. Então, esse instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem é algo que há em nós, em razão de sermos herdeiros divinos, em aprendizagem na forma de utilização desse recurso à nossa disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultado ou da luz da preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do instante. Daí, vou escolher o rumo a seguir, a depender do interesse imediato de um resultado ou uma preferência lúcida de fruto posterior duradouro, mediante a renúncia nesse momento. E aqui entra um aspecto que Kardec traz na
revista espírita acerca do desinteresse total, moral, material, que é esse fanal para que o indivíduo consiga esse logro de um avanço estável, constante no bem, porque se entrar alguma pretensão pessoal, algum interesse, um móvel subalterno, a gente disrupta, contamina o nosso processo e ao invés do benfeitor vir nos auxiliar, o obsessor vai tomar-lhe o lugar, por afinidade vibratória conosco. A ascese longa é às vezes difícil, será lograda fatalmente em face da destinação assinalada para todo ser. Torná-la iluminada, agradável, deve ser opção de todos quantos pensam, anelam por fazer cessar o próprio sofrimento. Exercitar a bondade faculta campo para vigiar amor, cuja conquista plena coroa a vida, libertando-a de toda algema que a retém. O amor é a vibração do Pai, expandindo-se na direção do Filho, dele se exterioriza em toda direção. Mesmo no indivíduo mais cruel, no mais insensível verdugo, vige o lampejo amoroso em onda ternural, gesto carinho, expressão sacrificial. Preservando a vida da prole, a fera se expõe por instinto, trai a presença imanente do amor e em forma irracional. No homem, o amor esplende e cria holocausto, heroísmo, sacrifício, com que a vida se engrandece e triunfa sobre a morte, qual dia perene sobre uma transitória noite. O exercício da caridade dilata o sentimento que se harmoniza com a alma da vida em tudo pulsando, favorecendo cessar sofrimento, acaso existente. É o antídoto mais poderoso para qualquer fenômeno degenerativo, em forma de ingratidão, dor, desequilíbrio, agressividade, infâmia ou crime. Ele possui ingredientes que diluem o mal, favorecendo o surgimento do oculto bem. Onde viceja progresso, o amor manifesta, à exceção, como no caso do crescimento horizontal, em que ganância e interesse fomenta desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Mesmo aí, o amor se encontra presente, embora direcionado para a satisfação do próprio sentido, por egoísmo, de onde partirá para gestos altruísticos, proporcionadores da alegria de outrem, do geral bem-estar. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias nos ares. O egoísmo é a estaca zero, às vezes perniciosa, para ensejar o primeiro movimento no rumo da solidariedade, do comum bem. Pior que ele é o desinteresse, a morbidez da indiferença, deixando transparecer que o amor está morto, não obstante se encontre dormindo, latente, no aguardo de estímulo correspondente para despertar. Impossível a vida sem amar. Da mesma forma que o crime se disfarça, o sentimento inferior se escamoteia sob máscara de todo porte, há várias expressão positiva que surge no homem, refletindo o amor, de que ele ainda não se deu conta. À medida que se agiganta, neutraliza sofrimento e a sua vigência contribui para cessar a causa degenerativa que faculta o sofrer. Quando atinge elevada qualidade, em somente uma pessoa, anula o ódio com suas incontáveis vítimas, a fúria, bem como dos seus fomentadores. Então, ela vai trazer que sentimento inferior se escamoteia sob máscara de todo porte, crime se disfarça. Há várias expressões positivas que surgem em nós refletindo o amor, de que não nos demos conta. À medida que o amor se agiganta, neutraliza o sofrimento e a sua vigência contribuirá para cessar
a causa degenerativa que faculta sofrer, tingindo elevada qualidade, em somente um indivíduo anulará a fúria, o ódio com suas incontáveis vítimas, bem como dos seus fomentadores. Irradia-se a semelhança de luz, domina todos os escaninhos e tudo arrasta na direção do fulcro gerador energético. Amor é sinônimo de saúde moral. Quem o possui elimina, envenenada geratriz, a se expandir produzindo sofrimento. Amor é sensível, sutil, constante, paciente, não se irrita, não se impõe nunca. No entanto, quem experimenta o mimetismo jamais o esquece. Mesmo que momentaneamente lhe interrompa o fluxo, ele volve sempre. Na raiz de toda ação enobrecida está a seiva amorosa, produzindo vida, sustentando-a. Usar essa energia vital constitui dever, com a consciência lúcida da sua magnitude, aplicá-la em prol da harmonia, faz cessar o sofrimento. Ela é vibração positiva, enseja entusiasmo, otimismo, dá colorida ao existir. Reverdece a terra cansada do coração, drena o charco, no qual a pestilência da paixão deixou que se decompusesse a alegria, a esperança. Então, o amor, ele, ao fazer esse reverdecimento da cansada terra do interior, drenando o charco, a pestilência passional que se descompusera a esperança e a alegria é desfeita. Nesse sentido que ninguém amará inerte. Dinâmico, o amor induzirá a ação construtiva, responsável pelo progresso. Objetiva sempre o bem, concentra sua força nele e não desiste enquanto não lobriga. O foco, a meta. Ainda aí permanece solitário, de modo a evitar que o ser depereça e tombe no desânimo. Então, ao objetivar sempre o bem, concentra sua força nele, não desistirá enquanto não lobrigar, o fanal, ainda aí permanecerá solidário, evitando que o ser depereça e tombe no desânimo. Então, a energia que nos permite vencer o próprio desânimo, própria preguiça, comodismo, inércia, e que depereçamos, é a solidariedade, a caridade. Como o sofrimento decorre da insatisfação, da degeneração do tecido, distonia, fenômeno biológico desajustado, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante, restaurando o desequilíbrio, vence o sofrimento, interrompendo o fluxo causal. Quando, porém, persevera a dor física, efeito de desarranjo orgânico, coragem e resignação do amor amortece-lhe efeito, tornando suportável, produzindo heróis do sofrimento, cujo martírio de qualquer procedência, deles fazem modelos que dão dignidade, força às demais criaturas, assim embelezando a vida moral e humana terrícola. Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos positivos kármicos, interrompendo aqueles de natureza perniciosa, porquanto bem anula o mal e suas respectivas consequências, liberando os infratores das leis. Quando eles as recompõem e corrige os mecanismos que houveram desarticulado. É o amor que leva a piedade fraternosa, a compaixão, induz o indivíduo à solidariedade e mesmo ao sacrifício espontâneo. Há um tipo de compaixão que, não resultando da ação dinâmica do amor profundo, pode ser perniciosa e até deprimente. Trata-se daquela que lamenta o sofrimento, descoroçoa quem o experimenta como uma forma de aureolá-lo,
de abandono e degita, de falta de sorte e desgraça. Essa atitude transparece e resulta de uma equivocada óptica sobre o sofrimento, deixando uma perspectiva de que o mesmo é punição arbitrária, perturbadora e injustiça. A compaixão junta-se ao companheirismo, que comparte sentimento alheio, sem enfraquecer-lhe as resistências morais, incitando o indivíduo a perseverar no ideal, postulado relevante, que o impulsiona ao incessante avanço, sem possibilidade de retrocesso. Compaixoso pelo bem, fruto do amor, o ser age adequadamente. Muda a estrutura do sofrimento, do qual o cinzel da ternura arranca a aspereza, a anfractuosidade. Esse sentimento é semelhante à suavidade do luar em noite escura, espraiando tênue luz e confortadora sobre a paisagem. Faculta a visão propiciadora de ações úteis, onde predominava a sombra do desalento, do desespero, do medo em crescimento. Paixão pelo serviço de elevação irradia, consultiva piedade, que estimula a beneficência, dá calor à filantropia, auréola-se de vigor fraternal, graças ao qual os sentimentos solidários expressam o amor em sua multiface. Ausentar de compaixão envilece o indivíduo. Falta de paixão pelo bem torna o ser revel, quando não o mantém apenas na indiferença mórbida, qual mumificado observador perante acontecimento cotidiano. O serviço do bem, com a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade planificadora daquele que recebe o socorro e quem o propicia. Enseja ação de dupla via, satisfação que faculta aquele a quem é dirigida e a que retorna como resposta interior de uma consciência tranquila pela emoção experimentada. A vida sempre responde, de acordo com a maneira como for inquirida. A cada ação resulta uma reação equivalente, desencadeia sucessivo efeito que se torna consequências dessa última, por sua vez geradora de novo resultado. Para ser interrompido o ciclo, quando pernicioso, a compaixão por si mesmo e por outra induz o indivíduo à ação construtiva, na qual se instala mecanismo que desencadeia resultado favorável ao progresso. Assim interrompe a onda propiciadora de sofrimento. Paixão do Cristo por toda a criatura é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros, sustentando-se nas dores, dificuldades, jamais piorando suas necessidades, ou afligindo-se mais através de agressivo instinto, por acaso prevalecente em nossa natureza animal. Vital importância é compadecer no comportamento humano. Ela conduz à análise a respeito da fragilidade da existência corporal e de todos os engodos que a disfarçam. Sendo a ilusão um fator responsável por incontável sofrimento, a compaixão desnuda. Por se fantasiar a existência terrena com sonho quimera, a realidade, desfazendo essa imagem infante, leva ao sofrimento todos que maturos confiarem em demasia na transitoriedade das formas e da apresentação física, afeto imorredouro, promessa e fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza e meio-dia sem crepúsculo, no fim do jornadear. Assim, a morte da ilusão fere tantos quantos lhe confiar a existência, entregando-se-lhe sem reservas, sem precaução. A ilusão é, pois, anestésico para o espírito. Algo de fantasia moldura a vida, dá-lhe estímulo, entretanto firmar-se no alicerce frágil da ilusão, buscando aí construir o porvir, é pretender trabalhar sob a areia levediça ou solo pantanoso, coberto por água tranquila apenas na superfície.
Há quem postergue a realidade, evitando para não sofrer. Existem outros que pretendem apoiar-se no realismo rude, que não passa só de outra forma errônea de ilusão. Consciência da realidade resulta em observar acontecimento diário, da transitoriedade do chamado mundo objetivo e de uma análise tranquila e lúcida a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente, do essencial ao secundário, sucessivamente. A compaixão por si mesmo, amor a si próprio, facultará a visão realista, sem agressão, do objetivo da existência terrícola, sonando compaixão por outrem, solidarizando-se com a sua luta, dando-lhe mão amiga, a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga na marcha, via amor ao próximo. Essa atitude, em vez de produzir postura pessimismo, amargurada, cética, resultante da morte, da ilusão, alenta, engrandece, dá significado, sentido, cor a todo acontecimento. Assim, a compaixão se torna fator que faz cessar sofrimento, como natural resultado de outros passos, partindo de emoção para ação. Apresenta-se no painel do comportamento a necessidade de agir com inteireza, abnegação, renúncia, transubstanciando o propósito mantido em realização enobrecedora. Toda experiência humana constitui forma de amadurecer do indivíduo. Algumas decorrem do dever imediato, comuns a todos, constituindo a sua vivência o fenômeno natural, sem o qual se experimenta inevitável alienação com toda a sua perniciosa consequência. O fato de participar do contexto social, mesmo que sem gesto em comum ou de arrebatamento, equipa o indivíduo com recurso emocional, que lhe trabalha a existência, aformoseando-lhe com estímulo crescente para o seu prosseguimento. Nesse sentido, que essa participação, mesmo sem esses incomuns gestos arrebatadores e que possam ser excêntricos, equiparar o indivíduo com o recurso emocional que lhe talha o existir, aformoseando com um estímulo crescente para prosseguir no passo. No que tange ao meio para facultar a cessação do sofrimento, a ação meritória já enfocada é preponderante, destacando-se aquelas inabituais que caracteriza temperamento nobre, sentimento abnegado. Inclusive porque, quando nós estamos participando da sociedade, o que nos convida a excesso, a sermos entusiastas, cegados pelo próprio energismo interior, excêntrico, isso dificulta a nossa lucidez. Que somos convidados por Jesus a discernimento, a prudência, a uma lógica, ao bom senso, que vai nos auxiliar a atingir o fanal de aformosear a nossa trajetória com estímulos para uma burilação refinada, porque constante e que daremos continuidade. Então, ela vai trazer que distinguir-se por meio de gestos incomuns, desconhecidos, é forma de buscar iluminação mediante concurso da realização, por tudo quanto internamente se conjugar para esse fim. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidade específica. Se porta sabedoria, pensa em multiplicá-la ao tempo em que o investe, escolhendo empreendimento mais rentável, seja do ponto de vista econômico como de retribuição emocional.
que essa atitude promove progresso, gera instância de serviço, dignifica vidas que antes estavam sob ameaça da desesperação e da inutilidade. Da mesma forma, o recurso espiritual e emocional elevado deve ser canalizado para atividade superior em comum, as quais nem todos se atrevem a realizar. Ações incomuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de ternura e amor, até gestos extraordinários de silêncio ante ofensa, do perdão à agressão e do esquecimento do mal. Todo aquele a diluir as forças negativas que teimam por obstruir-lhe o avanço, utilizando-se do detergente do amor, evita contaminar-se e, se já visitado por elas, liberta-se, fazendo com isso cessar a causa e desaparecer o sofrimento respectivo. O campo mental indefeso faculta a farpa do mal a ir proliferar, festando a área com resíduo pestífero, responsável por incontáveis males. A defesa em relação aos fatores perniciosos somente é possível quando a irradiação de energia saudável vitaliza a organização psíquica, refletindo as aspirações do espírito, resguardando-a da agressão externa. Não gerando pensamento destrutivo, nem acumula vibração perturbadora de medo, ciúme, rancor, ódio, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima de conteúdo degenerativo interno. Esse estado interior impulsiona o ato incomum superior, próximo passo da iluminação. Somente iluminando-se o indivíduo logra superar toda dor, erradica-lhe a causa, resguarda-se de agressão destrutiva. A iluminação resulta do esforço da busca íntima do profundo ser, opção de sabedoria que é em relação ao ego, prevalente no mapeamento da aspiração humana mais imediata, portador de distúrbio vital e fragorosa derrota na luta, que é a breve existência do corpo. O desenvolvimento da chama divina imanente em todo o ser merece todo sacrifício, empenho, labor, sangue, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo teimosia sombra, que são herança demorada de experiência na faixa primeva do processo inicial evolutivo. A verdadeira iluminação promove o indivíduo, que, superando contingência limite da instância carnal, anula toda causa de sofrer, fazendo-a cessar. Já não necessitará da dor para alcançar a meta, pois o amor lhe constituirá a razão única do existir, em sintonia com o divino pensamento, que o atrai, cada vez mais, com vigor, para a meta final, o fanal. Então, ela vai trazer que essa opção pelo discernimento, pela sabedoria, essa eleição dessa agulha no palheiro, significará que, em relação ao ego, que prevalece no mapeamento da aspiração humana mais imediata, portador de distúrbio vital e derrota fragorosa na luta, que é a nossa breve existência, a supremacia do discernimento, a vitória sobre a nossa sombra, o autodomínio, a rédea de nós mesmos. Nesse sentido, que desenvolver essa chama divina que emane em nós merece todo empenho, sacrifício, sangue, a fim de arder com o seu esplendor, vencendo a teimosa sombra, que são a herança demorada de experiência transata na faixa primitiva, do processo inicial evolutivo. Ontem nós despertamos para a destinação da nossa encarnação. O para que estamos aqui. A verdadeira iluminação nos promoverá, superará a contingência baliz da nossa instância no corpo,
anulando a causa do sofrimento, fazendo-a cessar. Onde o limiar do esforço responderá pelo resultado. Porque não bastará o empenho, o esforço, precisaremos funcionar no limiar, para além da nossa força, onde a gente consegue ir fazendo a urdição para nos agigantarmos em abnegação, em força soberana, em caridade, porque isso nos permite o logro da vitória sobre a nossa sombra, a nossa limitação, nossa fraqueza, porque substitui o que em nós é maldição por bênção. Nesse sentido que já não necessitaremos da dor para alcançar o fanal, a meta, pois o amor, constituindo a razão única do nosso existir, em sintonia com o pensamento divino, que nos atrairá cada vez com mais vigor para a meta derradeira final. Nesse sentido que é essa iluminação que nos viabiliza superar toda dor, erradicando sua causa e nos resguardando de agressão destrutiva. Irradiando energia saudável, vitaliza nossa organização mental, refletindo a aspiração do espírito, nos resguarda de agressão externa. Não acumularemos vibração perturbadora, seja de rancor, mágoa, ciúme, concupiscência, medo, ódio. Não nos faremos vítima dos conteúdos internos degenerativos, nem pensaremos destruições que teremos gerado. O campo mental indefeso, facultando a farpa do mal a ir proliferar, infesta a área com resíduo pestífero, responsável por mal de todo porte. Então, ao diluirmos as forças negativas que teimam por nos obstruir o avanço, utilizando detergente amoroso, evitaremos nos contaminar. Se já visitado por elas, nos liberaremos, fazendo com isso cessar suas causas e desaparecer os sofrimentos. E aqui ela traz os recursos emocionais e espirituais elevados, canalizados para atividade em comum superior, as quais nem todos se atreveriam a realizar. A ação em comum varia desde um contributo material valioso, auxiliativo, irrigado de ternura e de amor, até um gesto extraordinário do silêncio ante agressão, ofensa, o perdão, esquecimento do mal. Ao acumularmos esse tesouro, teremos em mente aplicar em finalidade específica. Portando sabedoria, pensaremos multiplicá-la ao tempo em que o investimos, fazendo a promoção do progresso, gerando oportunidade de serviço útil para tantos quantos nos acompanhem e estavam sob ameaça do guante desesperal e da inutilidade. Daí ela vai relevar a distinção por meio de um gesto desconhecido em comum, forma de buscar a iluminação mediante concurso de realização de tudo quanto internamente conjugarmos para esse fim. São as ações meritórias, preponderantes, destacando-se aquelas inabituais, caracterizadoras dos temperamentos nobres, sentimentos abnegados. Nesse sentido, que será a proposta que ela vai trazer para nós, nesse capítulo Cessação do Sofrimento,
e que nos dá uma diretriz para esse cometimento. E isso significará essa vigilância, essa disciplina urdida, a prece. E mesmo destruídos, não nos damos por vencidos, porque faremos essa verdadeira glória esplendorosa na abnegação. O metal só tem reflexo vil que o tempo enferruja. Quanto mais lágrimas tivermos derramado, mais suor, sangue e poeira coberto nossas frontes. Dificuldade em sacrifício, essa experiência, essa em bênção. Nossa dor não gerará nova dor em nós nem no outro. Nossa aflição não cria aflição. No altar bendito do leito angustioso, nosso resgate a ninguém prejudica. Acatamos o celeste desígnio, conformados humildes. Nesse sentido que essa proposta vai, conforme é trago no Evangelho segundo o Espiritismo, nos planificando, onde o amor resumirá a doutrina do Mestre, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensação. Mais purificado e instruído, tem sentimento. O ponto delicado do sentimento é o amor, não a caridade no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa, reúne em seu foco ardente toda aspiração, toda revelação sobre-humana. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue miséria social. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama por não conhecer a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros, vive como que transportado fora de si próprio. Quando Jesus pronunciara a divina palavra amor, os populachos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.